O programa Viva Cascudo desembarca aqui em São Gonçalo do Amarante, berço da cultura popular do Rio Grande do Norte, para apresentar a você a história da maior romanceira do Brasil, Dona Militana. Então eu te convido para vir com a gente. Marina era uma princesa muito rica e educada. Militana Salustino do Nascimento, a menina que, trabalhando no roçado, aprendeu com o pai a arte de cantar romances medievais. Nascida aqui na antiga comunidade dos Oiteiros, hoje bairro Santa Terezinha, Dona Militana também foi parteira e benzedeira. A personalidade forte e a vida simples da maior romanceira do Brasil você conhece a partir de agora, na reportagem de Juliane Barreto. Boa tarde, Juliana, neste seu reino sentado. Nos momentos de saudade, a filha canta canções que tornaram Dona Militana a maior romanceira do Brasil. Aprendi com mamãe. E ela aprendeu com meu avô. Me sinto feliz de ter alguma coisa a lembrar da minha mãe. Já, apesar do que eu tenho dentro da minha casa, tudo lembra ela. Tudo. É foto, é cachimbo, é lenço, é roupa, é tudo. As recordações também levam Dona Benedita a momentos da infância, quando a mãe fazia cantarolando cestos de cipó, ofício que antes da romanceira ser reconhecida nacionalmente garantia o sustento da família. Dona Militana criou sozinha os filhos na antiga comunidade de Oiteiros, hoje bairro Santa Teresa, em São Gonçalo do Amarante, onde também nasceu. Ela saía daqui de São Gonçalo para Macaíba de pés com um galão de cesta nas costas. O rio pode estar cheio, podia estar seco, mas ela ia. Mas ela ia mais a irmã, a gente, eu pequenininha, agarrada na saia dela, mas ia. A gente chegava lá de madrugada e ela vendia as cestas para criar a gente todinho. Nós 7. Ela teve 18 filhos. Ela só trabalhava cantando. De noite se juntava a gente, nós 7, para ela trabalhando, a gente ajudando, porque a gente desde pequenininha que a gente trabalha também. Que o papai foi embora e ela ficou com a gente tudinho. Morreu 11 e ela criou 7. Uma vida marcada por muitas lutas. Aos 7 anos, Dona Militana começou a trabalhar no roçado. Seu Dedé, amigo da família, conta que ela era a principal companhia do pai, seu Atanásio Salustino, uma figura folclórica no município e que organizava encontros para cantar e dançar poemas e canções populares na comunidade. Ela cantava, ela fazia música, cantava música do pastoril, cantava música do fandango, mas o pai dela, e depois cantava aquele verso. E aí ficava só escutando, né? Achava bonito no meio do pai dela, dos irmãos, das irmãs, ficava conversando e palestrando, e ela cantando as músicas que ela fazia o verso dela. O oiteiro era divertido, fazia festa, a barraca. O velho pai dela comprava foguetão, fazia o forró até de amanhecer, dançando. Foi com o pai que Militana Salustina do Nascimento, mais tarde conhecida como Dona Militana, aprendeu os versos que a tornaram a maior romanceira do país. Vou contar uma história de uma família inteira, de uma desgraça que houve na família. O apego às tradições, aos costumes passados de geração para geração, faziam de Dona Militana também uma mulher de muita fé e que gostava de ajudar a comunidade onde vivia. Ela foi parteira e também benzedeira em São Gonçalo do Amarante. Conhecimentos que, assim como os romanceiros, ela dividia com quem chegasse. Chegava uma pessoa com dor de dente, mamãe curava. Chegava com dor de cabeça, mamãe curava. Chegava com um impinge, com o pé triado. Mamãe fez parto. Mamãe fazia parto. Naquele tempo não tinha hospital, não tinha hospital por aqui. O tio dela cortou o pé com um facão. E não tinha transporte para ir para o hospital. Mas chegou lá, botou a
a linha na agulha e costurou o pé do meu tio. E curou com óleo de coco e pó de ameixa. E mamãe gostava de ajudar todo mundo. Uma fé mística que unia religiões, hoje retratada em fotos. Dona Militana, ela é uma mulher mística no sentido que tem os caboclos, tem a raiz, tem as orações, aquela mistura do catolicismo com afrodescendente. Então ela traz isso consigo, por isso que ela é rezedeira, ela benzia, né? Também isso, né? Usando as orações católicas, mas trazia consigo também essa questão dessa descendência afro-brasileira. Ela tinha dentro de si toda uma força de uma resistência do povo negro, do povo índio, do Brasil, do Nordeste do Brasil, daqui do Rio Grande do Norte. Então, ela, mesmo sendo simples, ela não entendia muitas vezes a sua importância, mas ela ficava às vezes assustada com tantas câmeras, com tanta pesquisa, com tantas fotos. Era babarixá também. Ela era espiritiva. Ela era presidente do terreiro de Raimundo Tavares, em Macaíba. Ela era presidente de lá. Ela era uma da pessoa, cabeça de Raimundo Tavares, era presidente. Ela é uma pessoa aqui do Oiteiro. Em vida, Dona Militana recebeu muitas homenagens e foi em uma delas, promovida pela Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, que o fotógrafo Lenilton Lima conheceu pessoalmente a grande romanceira. Além da memória afiada, ela tinha também uma personalidade forte. Era necessário ganhar confiança antes da aproximação. Nessas visitas, Lenilton conheceu histórias de como Dona Militana era ligada aos costumes que aprendeu no roçado. Ela tinha um hábito de andar com a peixeirinha, com a faca, mesmo que fosse uma faca daquelas de cozinha. Porque, segundo ela, quando ela ia para o roçado com o pai, desde cedo, educou, porque ela dizia que se uma cobra de veado, né, essas cobras grandes, né, pegasse ela tinha que cortar a cobra, fazer sangue, que era para a cobra soltá-la, né? Então era um hábito dela, né? E quando ela viajou para o encontro com Antônio Nóbrega, né, ela falou que Candinha disse que ela não podia levar faca. Só que ela viajou armada, foi de avião, quando chegou lá, que Candinha disse que não podia, ela disse, ó, Candinha, tá aqui, ó, eu trouxe, eu pude viajar com a faca, né? Então, assim, era uma pessoa teimosa, assim, no bom sentido dela, né? Opiniosa. Eu sempre peço para fazer as fotos, a autorização, né? E ela permitiu, assim, mas sempre dizendo que era feia, que não queria ser fotografada, e depois foi se deixando a fotografar, né? Então eu fiz uma foto, inclusive, pousada dela, que é uma foto assim, que é bastante usada, né? Numa cadeira de balanço, com um cachorro ao lado, né? Da casa dela. Privilegiado, de felicidade de ter fotografado uma das maiores figuras da cultura popular brasileira, talvez a maior do Nordeste, né? Apesar de tanta importância cultural na própria comunidade e do reconhecimento nacional alcançado, Dona Militana enfrentou muitas dificuldades financeiras durante a vida. As homenagens não geravam renda para sustentar a família. Por isso, em 2008, a Prefeitura de São Gonçalo e a Câmara de Vereadores aprovaram uma pensão vitalícia para a romanceira. Uma ideia que surgiu durante uma conversa do então prefeito de São Gonçalo com Dona Militana. Eu cheguei, disse ali, eu fui eleito prefeito, a senhora é a maior romanceira do Brasil, nos orgulha muito aqui, eu estou aqui para saber em que é que a gente pode ajudar. Ela disse, eu já recebi as maiores homenagens, fiquei muito orgulhosa disso, tal, mas não enche barriga dessa turma que era um bocado de neto e muita... Ela era uma mãezona, né, com uma família grande. E aí eu resolvi mandar para a Câmara um projeto de lei criando uma pensão vitalícia. Na época equivalia a 3 salários mínimos. Mandei para a Câmara e a Câmara, por unanimidade, aprovou. Porque a Dona Militana é muito admirada, né? A ajuda que o ex-prefeito
diz preferir não ter precisado oferecer. Era inaceitável ver a pessoa mais, vamos dizer, mais ilustre do município e também do Estado, em termos culturais, em termos de respeito, não poder viver com dignidade seus últimos dias. Para mim, isso era uma humilhação, não para ela, mas para o poder público. Dona Militana faleceu aos 85 anos, no dia 19 de junho de 2010. A casa da filha, onde a romanceira passou os últimos anos de vida, até hoje guarda fotos e objetos usados por ela. O local já chegou a abrigar um memorial. O sonho de Dona Benedita é transformar a casa novamente num espaço para receber todos que tenham vontade de conhecer e manter viva a história de Dona Militana. Meu sonho é fazer o memorial dela aqui, porque enquanto eu for viva, fica aqui. E eu já disse a minhas filhas, eu morrer, o memorial da mamãe fica aqui. Ela foi para Brasília, recebeu a encomenda do presidente Lula, naquele tempo, ainda está comigo. Tudo que era dela, está comigo. Porque eu fazendo aqui, eu tenho certeza que ela está sempre ao meu lado. Eu sinto muita falta da companhia dela, da conversa dela, a gente conversando. Quando ela morreu, ela não perdeu a memória, ela não esqueceu de nada. Não esqueceu de nada, mamãe. 85 anos. Uma guardiã de histórias que falam do passado e trazem sentido ao presente e que precisam continuar sendo contadas para que as próximas gerações possam conhecê-las. Devo salvo Juliana nesse terreno sentar. Devo salvo rei Dom Jorge em teu rocinho tá. Rei Dom Jorge, eu vi dizer que tu tava pra casar. É verdade, Juliana, venho te desenganar. Espera aí, Rei Dom Jorge, que eu vou lá, meu reinado. Vou ver um copo de vinho que pra ti tenho guardado. Vou ver um copo de vinho que pra ti tenho guardado. Uma história linda e inspiradora, assim como a de muitos nordestinos, não é mesmo? E foi aqui, nesse quintal, em meio à plantação, que muitas vezes Dona Militana recitou os seus romances medievais. A maior romanceira potiguar foi descoberta tardiamente, já em idade avançada. Mesmo assim, a arte de Militana repercutiu no Brasil. Tudo isso a gente vai mostrar no próximo bloco. Tá imperdível, não sai daí. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta com o programa Viva Cascudo, aqui direto da Praça de Narte Maris, no centro de São Gonçalo do Amarante, para apresentar a vida e o legado de Dona Militana. A maior romanceira do Brasil foi descoberta já em idade avançada pelo folclorista Deífilo Gurgel e teve a arte singular de cantar os romances medievais projetada para todo o Brasil após a gravação de um CD, através do projeto Nação Potiguar. Até então, a riqueza da obra de Dona Militana era guardada apenas na memória dela. Militana Salustino do Nascimento é uma das principais representantes da cultura popular de São Gonçalo do Amarante e do Brasil. É considerada a maior romanceira do país.
negra, iletrada, simples. Foi ouvindo o pai, o mestre de fandango Atanásio do Nascimento, no Roçado, que memorizou canções e histórias ibéricas de mais de 700 anos. Ela era autodidata nessa questão do canto, né? Porque aquilo que ela ouvia, assimilava e reproduzia da forma dela. Muitos dos romances do acervo de Dona Militana, eles provêm da Península Ibérica. Principalmente são romances de uma modalidade literária conhecida historicamente como romances ou novelas de cavalaria, né? Que surgem aí na Idade Média, por volta do final do século XV, principalmente na Espanha, e depois esses romances se espalham por todo o continente europeu. O dom ela revelou pela primeira vez por acaso. Ainda menina, ajudando no roçado, o pai autorizou que ela cantasse. História que revelou no documentário Dona Militana, a romanceira dos oiteiros, lançado em 2010, ano em que morreu. É dono tinha e botou um quarto na teia, lá da ticha foi bulir o calango, passou-lhe a peia, pra perder uma costume, bulir nas coisas alheias. Aí um dia o moedor caiu doente, aí o papai disse, pronto, a mandioca rapada e não tem quem vá moer. Eu digo, vamos embora moer. O papai disse, tu aguenta, mas eu aguento. Aí eu subi, que era um batente assim, a gente subiu, pegou de um lado, eu peguei de outro. Eu digo, canta, papai. Ele disse, eu vou lá cantar, eu digo, canta. Ele disse, canta que eu te acompanho. Aí eu cantei. O veio da roda é meu e a mandioca é de seu dono. Cevadeira de minha, me deixa dormir um som. As canções dos romanceiros se caracterizam por uma figura de linguagem chamada assonância, de repetição de vogais. Por isso, as letras têm uma sonoridade específica e trazem musicalidade. Militana começou a entoar numa cadência que lembra o cantochão, um ritmo baseado na divisão e acentuação do fraseado. Ela passou a recitar esses poemas que tratam de heróis e de feitos, principalmente da era medieval, e que foram trazidos para o Brasil no período colonial. Para ela, cantar os romances era uma distração. Na época, usava o nome que gostava, Maria José, por ter nascido no dia do Santo Católico, até ser descoberta na década de 90, já em idade avançada, pelo folclorista Deífilo Gurgel, que a tinha como fonte de consulta. Pelo conhecimento que ela tem do romanceiro ibérico, não só do romanceiro ibérico, mas também do romanceiro nacional, Dona Militana está no topo. Neste tempo, já criava as próprias canções, se transformando pela tradição oral numa espécie de guardiã dos romances medievais, segundo o padre e historiador André Melo. Antes era uma espécie de informante de pesquisas folclóricas de Deífilo Gurgel. Um dos grandes questionamentos é de como esse conteúdo surgido na Europa chegou à Militana. Há uma teoria. Deífilo Gurgel, a parte que a descobriu, né, isso, fez uma pesquisa. Eu até me lembro, eu conheci Deífilo Gurgel, ele fez uma pesquisa em Portugal e descobriu poemas ibéricos do tempo do Brasil colônia, que tinha a mesma simetria, as mesmas palavras que Dona Militana decorava. De onde veio isso? Claro que veio do pai dela, porque o pai dela era um grande mestre, o senhor Atanásio, aqui em São Gonçalo, que ele, como é o nome, cantava os poemas, mas ele proibia ela a cantar por ser mulher. Mas ela decorou mais de 500 poemas e fez outros, né? E decorou um e fez outros. Então ela é a romanceira. Mas como isso chegou à família Salustino, ainda é uma incógnita, porque era uma família de agricultores e letrados, mas que tinham uma característica específica. Todos eram envolvidos com cultura popular, né? O mestre Atanásio, que para mim é um dos
talvez o maior mestre do folclore de São Gonçalo do Amarante, né? Como chegou até ele essas canções, né? Com certeza também foi por via oral e através dele chegaram até Militana, né? Que foi reconhecida já tardiamente, né? Já no auge de sua idade. A fotógrafa Candinha Bezerra é parte importante na biografia de Militana. Se conheceram no fim dos anos 90, quando produziu imagens da romanceira que viraram um ensaio fotográfico de comemorações dos 500 anos de descobrimento do Brasil e do centenário de Cascudo. As fotos com flagras do cotidiano em São Gonçalo viraram cartões, cuja renda foi para a figura de Memória Fértil. Essa exposição foi uma exposição que saiu por várias partes do Brasil. Foi primeiro para São Paulo, depois foi para o Rio, Museu da República, e ela chegava lá, ela cantava. Tinha exposição e ela era ovacionada, cantava, participava. Todo mundo queria falar com ela, tirava foto. A partir daí, viraram amigas e colecionaram histórias. O primeiro contato que eu tive com ela foi convite de Dácio. Nessa época eu trabalhava na Fundação José Augusto. Eu era diretora da Orquestra Sinfônica com o maestro Oswaldo D'Amore, nosso querido amigo que se foi tão cedo, né? Eu trabalhava com ele. E Dácio era meu colega de repartição, ele fazia parte de cultura popular. E ele, vendo umas fotos minhas, gostou e disse: Candinha, você não quer fazer umas fotos de Dona Militona? Ela vai para São Paulo, ela vai ser apresentada lá no espaço de Nóbrega e eu preciso levar umas fotos dela para lá. Eu disse: eu topo. Aí fui com ele. Ele disse: vou tal dia, a gente vai lá na casa dela e fazemos as fotografias. Quando eu cheguei lá, ela estava toda arredia, sabe? Ela era uma pessoa que, se ela não lhe conhecesse, ela era bem do canto dela, ela não se soltava. E a rede armada na sala, tudo ali. Quando eu cheguei, ela, muito na dela, não me deu bolas. Mas eu comecei a conversar e disse: eita, sabe, aqui tem cara de ser danada, deve ter sido muito danada quando era mocinha. Aí ela começou a se soltar, sabe? Aí deu um riso, aí ficou amiga. Aí no fim terminou que eu fiquei sentada na rede com ela, eram as duas na mesma rede. E ela fez tudo que eu disse: faça assim, faça assado, olha, vire para cá, vou fazer uma foto agora assim. E ela foi colaborando. Até essa que ela está segurando, é uma que tem ela segurando como uma, parece uma coroa, né? Quando eu peguei isso aqui, aí eu disse: olha, isso aqui, aí ela botou aqui na cabeça, aí eu aproveitei o instante que ela estava bem, aí, ó, sem dente, os dentinhos, né? Ela era uma pessoa muito querida e ela ficou muito amiga minha. Tudo que ela queria saber, ela ligava para mim para saber se podia fazer, se eu achava que ela devia participar ou não, né? E eu me lembro, quando ela estava bem doente, já no fim da vida, uma vez ela teve um problema e precisou se internar no hospital. Aí eu recebi a notícia que ela estava no hospital. Aí quando eu cheguei lá, fui visitá-la, ela estava deitada e muito mal cuidada. Aí eu cheguei, fui lá na portaria, como é que chama? Na recepção, e disse: olha, essa mulher é muito importante. Vocês não deixem faltar nada para ela, bote ela no quarto melhor, porque ela não é para ficar em lugar com muita gente, não. Ela tem que ter um quarto especial. Aí eu botei para quebrar com ela, sabe? Aí quando ela ficou boa, que foi embora para casa, veio a conta para mim. Eu digo: não, quem vai pagar isso é a Prefeitura de São Gonçalo, que ela é a mulher mais importante de São Gonçalo. Aí estava a Dona Branca em mesa vinda seu pai. As histórias narradas em forma de canto pela senhora humilde, jeito doce e arredio, que não abria mão do lenço e cachimbo e de sentar-se à sombra das árvores do sítio Oiteiro, se materializaram no CD triplo Cantares, de 2003. No projeto Nação Potiguar, criado por Candinha Bezerra e editado pela Fundação Hélio Galvão. Chamar os doutor para curar a enfermidade. Dácio era quem fazia pesquisa e dizia: essa mulher sabe de coisa demais. Vamos gravar um CD com ela?
Vamos. Aí ela veio, aí começou a cantar. E aí ela se soltava, tinha dia que ela cantava não sei quantos, tinha dia que ela cantava só um. Aí cada vez era uma história diferente. Até que descobriu-se que ela sabia de muita coisa. Rendeu então 3 CDs. Foi feito assim, tudo na base da experiência, improvisação, a gente descobrindo ela, né? Dácio Galvão recorda do trabalho feito em parceria com Candinha Bezerra, que popularizou e projetou a romanceira potiguar, a transformando, de fato, numa protagonista cultural para o Brasil. Quando o projeto Nação Potiguar, da Fundação Hélio Galvão e do escritório Candinha Bezerra, começa a dialogar com Dona Militana e transforma todos aqueles saberes que ela tinha constituído num CD ou num álbum livro com partituras, com transcrições linguísticas de Marília Azevedo e de Luiz Azevedo, com as fotografias de Candinha Bezerra e com essas partituras sendo feitas pela pianista Dolores Portela, ela passa então a assumir uma outra identidade, que é a identidade artística e não mais de informante. É a identidade ou a entidade militana, que era o nome de batismo dela. Um nome muito forte, que tinha uma semântica que nos chamou a atenção, porque era o verbo militar, ou seja, tem uma militância do protagonismo dos romances ibéricos, da artista que havia dentro dela. E aí a gente foi trabalhando essa perspectiva, lançamos esse álbum, ela aceitou essa denominação e foi a partir daí que ela passou a fazer as suas apresentações no Brasil fora. A obra, de 53 páginas, é um verdadeiro documentário étnico-cultural. Um CD-livro com partituras e participação de artistas renomados. O CD foi lançado em São Paulo e teve repercussão nacional e contou com a participação de nomes como Antônio Nóbrega e Ariano Suassuna. A partir dali, os olhos se voltam para a romanceira, que ganha os palcos pelo país. Dona Militana era uma pessoa delicadíssima, uma sensibilidade incomum. Ela, como artista, ela já incorporava uma mise-en-scène, ela já se vestia, já tinha um charme em cima do palco. Ela sabia lidar com a plateia, gerar uma expectativa na plateia. Ela estava cantando, interrompia às vezes o canto propositadamente para gerar uma determinada expectativa e depois se recolocar no ritmo ali da declamação, da oralidade, do canto dela. Então, era uma pessoa muito carismática por si só. Quando acabava qualquer apresentação dela, seja no Museu da República, seja nas jornadas de estudos medievais que nós fizemos em Aracaju com ela, seja no Teatro Alberto Maranhão, no Projeto 6,5, com Jair Rodrigues, ela despertava olhares, interesses. Então, o assédio pós a récita dela era muito intenso, muito grande, todo mundo queria chegar perto. Então, você sair de um campo anônimo de informante para um campo artístico protagonista e assumir essa condição perante o Brasil, no Sesc Pompeia, no Museu da República, no Teatro Alberto Maranhão, em todos os outros cantos que ela participou, não é simples não, e ela tinha esse potencial dentro dela. Precisava apenas que alguma estrutura a possibilitasse deflagrar, e essa estrutura aconteceu através da Nação Potiguar, do projeto, e ela desencadeou-se por si própria. No início, não. Eu acho que ela não era muito consciente do valor dela. Depois, quando ela foi começando a viajar e as pessoas... Aí ela começou a botar banca, sabe? Ela começou a se sentir. E ela tinha uma coisa muito bonita que eu acho. Por exemplo, ela quando ia para essas apresentações, que voltava, ela ganhava um belo cachê. Por exemplo, Antônio Nóbrega deu a ela R$1.000, R$1.500, sei lá. Era uma coisa mais ou menos assim, que ela aqui só recebia 100, 200, no máximo 300. Aí, quando ela chegava, ela vinha feliz. Aí pedia para... Rivaldo ia buscá-la no aeroporto e levá-la para a casa dela, né, São Gonçalo. Aí ela dizia, Rivaldo, vamos passar numa padaria que eu quero comprar bolo e pão para levar para casa. Aí ela fazia uma compra grande. Aí chegava em casa, era uma festa.
Ela fazia a festa de todos os filhos, que ela tinha muito filho, muito neto, tudo morava junto. E ela ficou uma mulher mesmo. Só não foi internacional porque não deu para ir. Mas ela ficou bem variada no Brasil. A família do brincante popular Kleber Fernandes, do Boi Calemba Pintadinho, de São Gonçalo do Amarante, era próximo da família de Militana. Em virtude disso, ele aprendeu versos cantados pela romanceira. Ô alma, o que tá esperando por uma excelência que está se rezando. Eu conheci Dona Militana através do meu avô. Ele falava sobre o pai de Dona Militana, né, mestre Atanásio. E assim, eu faço parte de um grupo folclórico aqui da nossa cidade, que é o Boi Calemba Pintadinho, que já foi mestrado por mestre Atanásio Salustino, que era o pai da romanceira Militana. Então assim, o meu conhecimento sobre Dona Militana é através do pai, do meu avô, que contava. Eles tinham um roçado muito próximo um do outro, e aí ele contava muita coisa sobre a romanceira Militana. A sabedoria cultural da romanceira inspira Kleber. Ao repetir os versos, faz uma tentativa de manter viva a obra e a arte da conterrânea. Ele fala da contribuição dela para fazer do município, como disse Câmara Cascudo, o berço da cultura popular do Rio Grande do Norte. Dona Militana, a importância para São Gonçalo ela é muito grande. Hoje, quem conhece São Gonçalo por conta da romanceira Militana, né? Apesar de que eu acho que demorou bastante tempo para poder ser reconhecida, não só no nosso município, mas também em todo o Brasil. Mas hoje São Gonçalo ela é conhecido como quando se fala em São Gonçalo, São Gonçalo, a terra da romanceira Militana. E o legado de mestre Atanásio ele é infinito. São Gonçalo, se ele é considerado o berço da cultura popular, eu digo que mestre Atanásio é o pai, porque ele deixou aqui o boi, deixou o fandango, que era uma brincadeira popular, e os romances que, inclusive, Dona Militana se perpetuou aí por esse tempo todo aqui no nosso município. Pela relevância como romanceira, Militana Salustino recebeu muitas homenagens. A mais importante foi em 2005, quando recebeu das mãos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Medalha do Mérito Cultural Brasileiro, maior honraria do segmento no país. Na cerimônia, agiu como verdadeira artista, alguém que sabe da sua importância. Esse álbum possibilitou que o Ministério da Cultura a enxergasse. Na época, Gilberto Gil era o ministro no governo Lula. O senador Fernando Bezerra era líder do presidente Lula no Congresso Nacional. E o José Roberto Aguilar, artista plástico, Jorge Maltner, que assessorava Gil, fazia, assim, digamos, a corte, né? A corte de recepção dessa medalha, né? Desse mérito cultural que era entregue a todas as linguagens artísticas do Brasil e que Dona Militana estava presente. E, nessa ocasião, ela foi para o Palácio do Planalto e recebeu a medalha em alto estilo, charmosa, bonita, maravilhosa, mas sem deixar de fazer o charme dela, como eu falei, em relação à plateia. Quando o cerimonial anunciou o nome dela, ela pelo menos assim levou 2 minutos, o que é muito tempo de silêncio, para poder se levantar da plateia e se dirigir até o presidente Lula e receber a medalha de mérito cultural, uma vez que, nesse silêncio, ela fez os olhares da plateia se voltarem para ela própria. Então, não foi de graça, foi estratégico. Ela é a romanceira do Brasil. Em São Gonçalo do Amarante existe a romanceira do Brasil. Por que isso? Porque existem várias romanceiras no Brasil. Né? Então, a partir daí, Dona Militana foi estudada pelas universidades. Eu mesmo leio artigos em Maceió, em Pernambuco e aqui, falando sobre a obra da Dona Militana. Até hoje, segundo os pesquisadores, não existe registro de nenhuma outra pessoa, senão Dona Militana Salustino,
A negra, nascida e criada no roçado de São Gonçalo do Amarante, com tanto conhecimento guardado na memória do romanceiro nordestino com influência ibérica. Ela tinha dentro de si toda uma força de uma resistência do povo negro, do povo índio, do Brasil, do Nordeste do Brasil, daqui do Rio Grande do Norte. Então, ela, mesmo sendo simples, ela não entendia muitas vezes a sua importância, mas ela ficava às vezes assustada com tantas câmeras, com tanta pesquisa, com tantas fotos. Pessoas como ela, não sei se existem outras militanas ou próximos de militanas, nesse momento, no sertão, no litoral. É provável, é preciso pesquisar. Então, o legado dela é muito mais no sentido de deixar uma provocação para que tenhamos permanentemente um olhar para uma cultura que é latente, é uma cultura que é única dentro do Nordeste brasileiro e que pode estar pulsando em qualquer lugar nesse momento de forma anônima, como ela pulsou durante muito tempo, sendo apenas informante de pesquisas folclóricas. Tava no chão, a luz dos olhos apagados, a luz dos olhos apagados e o beijo por um passou. Sireno, tu não dissesse, Sireno, tu não dissesse que era o cola da rama. Nego tem do couro seco, cabra, cadê tua fama, brada fã, terra e mar. De fato, Dona Militana é realmente um ícone da nossa mais genuína cultura potiguar. Sobre a preservação do legado dela, a gente vai trazer mais informações logo depois do intervalo. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta, direto aqui do Museu Municipal de São Gonçalo do Amarante, que abriga um espaço em homenagem à Dona Militana. Neste espaço também funciona a Fundação Cultural, que leva o nome dela, e a Secretaria de Cultura do município, para tentar reunir aqui todo o legado cultural de São Gonçalo do Amarante. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer aqui de convidar Josenildo Campos, secretário de Cultura do município e também vereador e ex-presidente da Fundação Cultural, Flávio Henrique, que está aqui conosco, para falar desse legado de Dona Militana. Prazer estar aqui com vocês para falar desse ícone, da cultura de São Gonçalo. Josenildo. O prazer é nosso, estar aqui falando Dona Militana, está fomentando e falando muito mais da nossa cultura. É isso, Flávio? Para a gente é sempre uma satisfação muito grande falar da romanceira Dona Militana, essa que levou o nome de nossa cidade além fronteiras. Então, para a gente será sempre uma honra grande. Flávio, você foi um dos primeiros presidentes da Fundação Cultural, já quando a Fundação recebeu o nome de Dona Militana. Qual o papel da Fundação para esse apoio à cultura aqui no município? Primeira ideia de todos os artistas, quando a gente se pensa em criar a Fundação Cultural Dona Militana, é essa conversa com todos os artistas. A ideia era alguém que representasse todos os fazedores de cultura, todos os movimentos de cultura popular, e aí Dona Militana representava exatamente isso. Essa cultura popular, filha do mestre Atanásio, que é um grande nome dessa cidade, com quem aprendeu os romances, e esse primeiro mestre do boi, calemba, do fandango, e ela vem e traz
toda essa ancestralidade de toda a família. Então, ela representava tudo isso, era essa mistura de muita emoção. Então, a Fundação Cultural Dona Militana surge exatamente em 2009 com essa perspectiva, né, de sempre estar lembrando o nome dela. E que ações, por exemplo, dessa iniciativa, como você falou aí, de 2009 para cá, como é que se dão essas ações, esses apoios pela Fundação? Primeiro, a gente começa a discutir uma pensão vitalícia, né, para a romanceira Dona Militana, diante da dificuldade que a gente via do nome tão forte e, ao mesmo tempo, com tantas dificuldades, né, naquele momento. E aí a gente discute junto, naquela época, com o prefeito Jaime, essa questão dessa pensão vitalícia, construímos junto esse projeto da pensão vitalícia. Acho que esse é o primeiro momento, porque não adianta a gente discutir cultura, valorização, sem discutir o viés financeiro. A gente, inclusive, mostrou na reportagem ele falando realmente disso, né, desse fato, né, que foi muito importante para a dignidade dela, né, e da família. Isso. Eu tive a oportunidade, assim, inclusive, de algumas vezes estar com a romanceira Dona Militana. Nós tivemos aqui um encontro de grandes mulheres. E nesse encontro estava a Miss Brasil, Larissa Costa, que foi recebida aqui na cidade pela romanceira Dona Militana, né, aqui no Teatro Municipal. E Dona Militana, lá nos seus cantares, nos seus romances, recebeu, naquele momento, Larissa Costa, que acabava de ser Miss Brasil, representando o Rio Grande do Norte. Para a gente foi uma honra muito grande e foi um momento lindo, assim. Eu tive essa oportunidade de estar lá, porque eu até me emociono hoje, ainda lembrando desse momento de estar com a romanceira Dona Militana naquele momento tão importante. Importante mesmo, Flávio. Mas agora, no momento mais atual, quem está com essa missão é o Josenildo, que é o secretário municipal de Cultura e que também é o presidente da Fundação Cultural Dona Militana. Flávio, quais são as principais ações hoje de fomento à cultura aqui no município? As nossas ações são voltadas exatamente para preservar essa ancestralidade, né? Estamos nos aproximando cada vez mais. Hoje a gente tem um interesse, estamos conversando muito da importância do memorial à Dona Militana, onde nós estamos estudando formas de aproximar e fazer com que isso se concretize, né? Porque ela é uma referência para nós. Então, manter essa memória viva, né, é fazer com que outras pessoas consigam conhecer a nossa história. Então, quando a gente fomenta, quando a gente incentiva a cultura, de certa forma, a gente mantém viva a nossa identidade cultural. Exatamente. Isso até na reportagem, ouvindo a filha dela, Dona Benedita, ela fala desse desejo que tem de ter um memorial da mãe lá na casa, né, dela, onde a mãe viveu os últimos anos de vida, onde ela tem também um vasto material, claro, pessoal, né, de toda essa trajetória de Dona Militana pela cultura popular, entoando os romances dela. O poder público vai se aproximar dessa ideia? Como é que isso pode ser feito? Tem que ser feito um projeto? Como é que é? Nós estamos agora, inclusive estamos conversando, eu estava conversando com o Flávio, sobre a possibilidade. Estamos agora com um grande fomento ligado à cultura, que é a lei que está vindo aí para Paulo Gustavo, né, que vem incentivar essa questão, e ela, de certa forma, nos permite premiar pessoas que contribuíram com a nossa história, certo? Então é um dos nossos pontos, está trazendo isso, né, como uma maneira de premiar essa família, né, que traz esse legado e que para nós nos honra muito. Então, além disso, ver outros caminhos que a gente possa manter, certo? Porque muitas escolas procuram elas, visitar o memorial. Então, preservar o memorial é preservar a nossa história. Então, é nossa obrigação, nosso dever, procurar caminhos para poder concretizar essa ação. Josenildo, nos últimos anos também eu vi que a Secretaria Municipal de Cultura aqui do município tem realizado um festival literário que também leva o nome dela, né? Isso é uma proposta que deve ser continuada? Sim, com certeza, né? A gente está se organizando, inclusive a gente está abrindo vários editais focando nisso, né? Tem muita gente que escreve, né, sobre Dona Militana. Então, na medida que a gente traz o festival literário à tona, para os artistas, de certa forma a gente aproxima eles, né, desse legado. Tá certo. Flávio, e o senhor também como agora, né, um representante do Poder Legislativo, também na Câmara traz esse fomento à cultura, a Câmara está junto do Poder Executivo para proporcionar isso? Inclusive há uma lei municipal que é o Circuito Romanceira Dona Militana,
que a Fundação Cultural Dona Militana já iniciou esse processo, é uma lei municipal aprovada na Câmara, a gente vem discutindo muito e falando muito. Esse mês de folclore, mês de agosto, é um mês onde volta toda essa história, né, a gente está falando aqui da romanceira Dona Militana, mas de grandes mulheres dessa cidade, né, porque aqui, por exemplo, nós estamos no Museu Séfora Bezerra, que é a mestra que foi lá beber da fonte lá da romanceira Dona Militana para o próprio pastoreio Dona Joaquina e para seus estudos. A própria Ivani Machado, grande folclorista, que também foi beber da fonte, foi conversar com Dona Militana, foi ver todo esse material para construir, inclusive esse livro que ela estava escrevendo, está lá também dito também toda essa questão que norteou a vida da romanceira Dona Militana. Então, várias pessoas que estiveram, grandes mulheres que estiveram aqui falando de cultura, como Tereza e outras, todas elas tiveram essa oportunidade de poder falar dessa grande romanceira. E a Câmara é parceira nesse sentido, né? Nós estamos aqui, por exemplo, em volta de um vestido que ela foi receber a comenda das mãos do presidente, essa maior honraria dada, né? E ela foi uma das primeiras no Rio Grande do Norte a receber essa comenda das mãos do ex-presidente, agora presidente novamente, Lula, né? E eu estava dizendo aqui que esse quadro lindo aqui, que é de um artista nosso aqui, foi um dos primeiros quadros, assim que eu cheguei na Fundação Cultural Dona Militana, a gente a gente compra esse quadro, que acaba hoje estando aqui no museu, e aí é do museu já, e esse acervo, né? E esse acervo aqui, que é de um fotógrafo aqui da nossa cidade também, da romanceira Dona Militana. É muito importante mesmo. Agora, uma pergunta assim para os dois, né? O que é que representa Dona Militana para a cultura popular de São Gonçalo, né? Porque ela está ali também junto com outros grandes nomes que a gente sabe que aqui tem de outras manifestações culturais. Isso, Dona Militana representa a nossa história, né? Quando a gente tem Dona Militana como referência, né, nos seus romances, como referência de nos representar, ela representa a nossa história. Então, ter Dona Militana é ter por onde caminhar. Então a gente está se aproximando exatamente disso, quando a gente leva o conhecimento dessa figura para a escola, quando leva esse conhecimento para as comunidades, certo? É assegurar a nossa identidade cultural. É o fortalecimento da nossa história mesmo. São Gonçalo hoje é tido como berço da cultura popular do Estado, sempre foi dito por todos, por Câmara Cascudo e por todos aqui na cidade e no próprio Estado do Rio Grande do Norte. Mas aí, agora é uma lei estadual que foi já aprovada, denominando São Gonçalo como berço da cultura popular do Estado. Isso se vem, e a gente deve muito ao mestre Atanásio, pai da romanceira Dona Militana, a romanceira Dona Militana, a seu servo, a todos eles que levaram esse legado, que traz esse legado desde a época lá do seu mestre Atanásio até hoje. Então, ela representa o fortalecimento dessa história e da transformação de São Gonçalo do Amarante em berço da cultura popular do Estado. E essa denominação, como você bem lembrou aí, recente, né, também, que eu falei aqui do berço da cultura popular, né, desse reconhecimento aqui em relação ao município, o poder público também cada vez mais certamente vai beber dessa fonte para fomentar novas iniciativas. Com é isso, certeza, Josenildo? Com certeza. Certo? Eu acho que no momento que a gente abraça essa causa, né, nós estamos assegurando, né, esse desejo de continuar cada vez mais crescendo, né, incentivando, levando isso. Então, o nosso maior desejo é esse. E é isso que realmente aqui, de fato, a gente espera, através de um programa como esse, Viva Cascudo, em que a gente, ao longo dos anos, já vem falando de histórias de tantos ícones da cultura popular, da cultura do Rio Grande do Norte, e agora também com essa contribuição para o legado, para a história de Dona Militana. Eu quero agradecer demais aqui a contribuição e a participação de vocês conosco nisso. Para nós é uma gratidão, né? A gratidão é para nós aqui de São Gonçalo do Amarante, essa terra dos mártires de Uruaçu, né? Você tem uma ideia, eu digo muito que a gente era para estar no Guinness Book, né? Porque são 30 e poucos santos, tudo aqui de São Gonçalo do Amarante. Então, essa terra maravilhosa da romanceira Dona Militana para o Brasil. Bom, então, muito obrigada. E o programa Viva Cascudo fica por aqui, esperando, de fato, como falei, contribuir cada vez mais para manter viva a história, o legado de Dona Militana. E a gente se vê por aí contando outras histórias. Tchau!
contar uma história de uma família inteira, de uma desgraça que houve na família dos Teixeira Bradafonte e Emari. Senhor sobredelegado, senhor sobredelegado foi prender um guabiraba. O caso desta prisão com a justiça se acaba, Bradafonte e Emari. O caso dessa prisão com a justiça se acaba, Bradafonte e Emari. Cirino ia passando, Cirino ia passando naquele escuridão.